Minha gente, Pai do Senhor, boa noite. Minha gente, Pai do Senhor, boa noite. Minha gente, nós vamos fazer uma exposição da segunda carta do Apocalipse, a segunda igreja de Éfeso. Sejam todos bem-vindos. Vai chegando, vai compartilhando. Vamos juntos aprender mais do Senhor. Compartilhe aí com seus amigos. Compartilhe com todos aqueles que desejam aprender mais do Senhor. Temos algumas pessoas já com a gente. O Ronildo, o pastor Ronildo, a paz do Senhor. Como eu disse, quem me acompanha nas redes sociais sabe, Pai do Senhor, meu pastor Cláudio Souza, nosso querido pastor da nossa Catedral dos Neemias Valentes, Nação 328, sempre nos acompanhando, pastor Cláudio, pastor Ivana, sua família abençoada. Um abraço aí na nossa querida pastora Ivana, Yasmin, na Iane, família linda que nós amamos, que Deus nos apresentou. Irmã Rosa, irmão Jefferson, irmã Jáfia, vai chegando, vai compartilhando. Nós estamos num grande desafio, não é? Que é fazer uma exposição das 7 cartas do Apocalipse, uma exposição bíblica, teológica, como bem intitulei, a mensagem de Cristo, a igreja de ontem e a igreja de hoje. Quando nós falamos de ontem, obviamente que não é ontem no sentido literal, não é? Terça-feira, mas ontem eu digo igreja do passado. E eu tenho hoje o grande desafio de fazer a exposição desta carta, porque, como as demais, também é uma carta singular, uma carta única, com grandes mensagens e aplicação prática para os nossos dias. Eu, inclusive, estou escrevendo um livro, não é? Vale ressaltar a todos vocês, meu amigo Arlindo, estou escrevendo um livro, inicialmente será um e-book, onde estarei publicando esta série de mensagens, porque antes de gravar para vocês, obviamente que há uma série de estudos, de pesquisas, de análises, para termos uma abordagem bem clara do texto. Então, nós vamos ter aí mais ou menos 1 hora. Quem gosta de aprender, quem quiser acompanhar, acompanhe. Nós vamos ter aí esse período de estudo. Como falei, são 7 quartas-feiras. Nós falamos anteriormente sobre a carta de Cristo à igreja de Éfeso. Hoje nós vamos estudar sobre a carta de Cristo à igreja de Esmirna. E aproveite, comente, quiser faça perguntas, compartilhe nos grupos, no máximo de pessoas, para que o máximo de pessoas seja alcançada pela palavra de Deus. Então, deixa eu fazer uma oração com você para nós pedirmos direção de Deus. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar e aprender a tua palavra. Queremos rogar as tuas bênçãos, Senhor, e pedir para que cada irmão, cada irmã que nos assiste seja abençoado e edificado através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, 9, 10 e 11. Gente, eu fiquei muito feliz
que dentre tantos livros, comentários que eu tenho do Apocalipse, chegou mais um em relação a conteúdo exegese, o mais completo. Olha só, são 999 páginas, um clássico, uma análise versículo por versículo, muito bom. Quem me acompanha sabe que eu sou apaixonado por leitura. Pedi mais outros comentários para agregar conteúdo, para termos mais fundamento. Meu amigo Denis, Deus abençoe. Irmã Maria Miranda, Deus abençoe. Apocalipse capítulo 2, versículos 8, 9, 10 e 11. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Alguém pode escrever aí nos comentários: ser fiel até a morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, minha gente, nós vamos agora iniciar a nossa aula, análise versículo por versículo da igreja em Esmirna. Eu sempre procurei detalhar, explicar da forma mais fácil e prática possível as Escrituras, e é meu desejo que isso sempre aconteça, que o meu coração sempre seja levado a ensinar as Escrituras para todas as pessoas, em nossa igreja, na sala de aula, aqui no Facebook. Esse sentimento que Deus colocou em meu coração de, durante esse período de quarentena, não é? De quarentena, nós já passamos da quarentena, agora lockdown, dessa fase da pandemia, enfim, essa fase em que a maioria das pessoas neste momento encontram-se em casa. É uma oportunidade para que você aprenda a palavra de Deus. Então, eu anotei aqui pelo menos 10 curiosidades sobre a cidade de Esmirna e 7 curiosidades sobre a igreja em Esmirna. Vale ressaltar, minha gente, que esses estudos são fundamentados na palavra de Deus, fundamentado nos maiores estudiosos que existem hoje no Brasil e no mundo. E tem muitas coisas aqui que raramente você encontra em pregação, em algum outro local. Por isso que é bom que você anote e aprenda. Vamos lá, 10 curiosidades sobre a cidade de Esmirna. A primeira é que a cidade de Esmirna, ela era a mais bela cidade da Ásia Menor. A segunda curiosidade sobre a cidade de Esmirna é que ela é a única cidade entre as 7. Apocalipse capítulo 1, 2 e 3 cita 7 cidades. A cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 cidades e 7 igrejas que lá havia. Dentre estas 7 cidades, certo? A única que existe hoje com o nome de Esmir é a cidade de Esmirna. Hoje, atualmente, como bem disse, com o nome de Esmir. Então, dentre as 7, ela é a única existente até o dia de hoje. As demais estão em ruínas. Em terceiro lugar, a terceira curiosidade sobre a cidade de Esmirna. Esmirna significa mirra. Em quarto lugar, vangloriavam-se por ser a primeira entre as cidades da Ásia. Em quinto lugar,
A cidade de Esmirna reviveu dos escombros. Esmirna havia sido destruída no ano 600 a.C. e foi reconstruída no ano 200 a.C. Foi morta e reviveu. Em sexto lugar, Esmirna era a cidade mais fiel a Roma. Em sétimo lugar, Esmirna era a sede do culto ao imperador, que na época em que Apocalipse foi escrito, era Diocleciano ou então Nerva. Em oitavo lugar, Esmirna era a cidade dos jogos atléticos. Pessoas de boa parte da Ásia iam para Esmirna praticar esportes, para correr, para disputarem ali os eventos que aconteciam. Em nono lugar, Policarpo, discípulo do apóstolo João, foi bispo da igreja de Esmirna. E em décimo lugar, a cidade de Esmirna contava com uma colônia de judeus que, em sua maioria, perseguia e entregava os crentes a Roma. Por que, Daniel, fazer esta análise antes de expor a carta? Por que falar disso? Minha gente, vou abrir um parênteses aqui para explicar para vocês. A Bíblia que eu tenho em mãos aqui agora, que você tem em casa, ela foi escrita, o seu último livro, há quase 2000 anos, cultura diferente, povo diferentes, idioma diferentes. Então, para nós termos uma ideia geral da Bíblia, entender o texto, é necessário nós entendermos o pano de fundo, a cultura da época, o idioma da época, e eis o motivo de nós fazermos esse pano de fundo sobre as características da cidade de Esmirna. E existe aqui pelo menos 7 curiosidades que eu escrevi ao estudar o texto, ao estudar a carta sobre a igreja de Esmirna. A primeira curiosidade sobre a carta, sobre a igreja de Esmirna, é que dentre as 7 cartas do Apocalipse, a carta à igreja de Esmirna é a menor, contendo apenas 4 versículos. Enquanto Tiatira, que você encontra no capítulo 2, versículos 18 ao 29, é a maior carta, Esmirna é a menor carta entre as 7. Em segundo lugar, a igreja de Esmirna, ela não recebe críticas. Em terceiro lugar, a igreja de Esmirna, ela não recebe advertências. Em quarto lugar, a igreja de Esmirna só recebe elogios. Em quinto lugar, a igreja de Esmirna é a igreja mais perseguida entre as 7. Em sexto lugar, a igreja de Esmirna é a mais pobre entre as 7. E em sétimo e último lugar, a igreja de Esmirna é a igreja mais rica espiritualmente entre as 7 cartas do Apocalipse. Então, nós temos aí esta análise introdutória sobre curiosidades a respeito da cidade de Esmirna e curiosidades a respeito da carta de Cristo à igreja de Esmirna. Vamos lá para a exposição da carta. O contexto histórico. A cidade de Esmirna localizava-se a 56 quilômetros ao norte de Éfeso e era famosa por sua beleza e orgulho cívico. É a única das 7 cidades, como disse, que existe até o dia de hoje, com o nome moderno de Izmir, hoje na atual Turquia. Era uma cidade pitoresca, numa encosta sobre o mar, com seus esplêndidos edifícios públicos no topo arredondado do Monte Pagos. Formava o que era conhecido como a Coroa de Esmirna. Era a cidade mais bela da Ásia Menor e considerada o ornamento, a coroa, a flor da Ásia Menor. Então, nós não estamos falando de uma cidade simples, de uma cidade menosprezada, não. Nós estamos falando da cidade mais importante, ou pelo menos a cidade que era considerado o ornamento de toda a Ásia Menor. Era a cidade mais bela, só vale ressaltar, tá bom?
Daniel, como que era a religião em Esmirna? O que se adorava em Esmirna? O que lá havia? Esmirna foi a primeira cidade da Ásia a levantar, a construir um templo para a deusa Roma, no ano 195 a.C., e em 26 depois de Cristo, por sua lealdade de longo tempo a Roma, venceu outras 10 cidades na disputa pelo direito de construir um templo em homenagem ao imperador Tibério. Nas décadas seguintes, Esmirna tornou-se o centro de culto ao imperador. Adorava-se lá em Esmirna o deus grego Dionísio, que era considerado o deus do vinho, com seu correspondente romano, deus Baco, que o deus Baco representava os poderes produtivos da natureza, sobretudo aqueles vistos nas videiras que circundavam Esmirna. A cidade de Esmirna, segundo estudiosos, era repleta de muita árvores de videira. Daniel, como era o comércio em Esmirna? O comércio era crescente em relação ao porto que havia na cidade de Esmirna e pela mirra que ali era produzida. Como que é o esquema da carta à igreja de Esmirna? Vale ressaltar que as 7 cartas, particularmente, elas acompanham um padrão. Apresentação, certo? Primeiro, destinatário. Em segundo lugar, apresentação. Em terceiro lugar, nós temos o Cristo que elogia, né? Destinatário, apresentação. Nós vamos ter avaliação, aprovação, reprovação, advertência, alerta e promessa final. Mas quando nós lemos a carta à igreja de Esmirna, nós percebemos que esta igreja não tem reprovação, não recebe advertência, não recebe críticas alguma. Esta igreja só recebe, ela é avaliada por Cristo, porque Cristo conhece suas obras e ela é aprovada por ele. E olha que detalhe interessante, como é que Cristo se apresenta? Ele destina a carta. Para quem ele destina a carta? Ele destina a carta à igreja que havia em Esmirna. E como é que ele se apresenta? Ele diz assim: isto diz, observe, isto diz. Como que ele se apresenta? Ele se apresenta como aquele que é o primeiro e o último. A autodesignação de Cristo como primeiro e o último refere-se inicialmente como título extraído de Isaías capítulo 44, versículo 6, capítulo 48, versículo 12, sobre o Deus que é o primeiro e o último, o princípio e o fim. E também refere-se como uma contraposição, porque a cidade de Esmirna gabava-se por ser a primeira cidade da Ásia. Eles gabavam-se por isso. Mas Cristo apresenta-se a ele dizendo que é o primeiro e o último. Cristo estava contrapondo inicialmente a ideia daquelas pessoas em Esmirna, sobretudo os crentes, que ele era não apenas, e não a cidade de Esmirna, era Cristo quem era o primeiro e o último. Isto, minha gente, fala-se da eternidade de Deus. Ele é o primeiro e ele é o último. Se você ler o Apocalipse, toda semana eu tenho o hábito de ler o Apocalipse pelo menos 4 a 5 vezes. Eu leio todo o Apocalipse. Às vezes eu sento e leio todo o Apocalipse, anoto, escrevo. E há um detalhe interessante. Se você ler, sobretudo os capítulos iniciais, você vai ver Cristo apresentando-se à igreja, a João e as igrejas, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Tudo isto ligado que, como diz o Salmo 90, verso 2, antes que os outeiros se formassem, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Portanto, Cristo é
eterno. Ele não tem começo e ele não tem o fim. Mas Daniel, por que ele é o primeiro e o último? Porque antes de todas as coisas existirem, ele já era. E quando desenrolar o plano de Deus no final dos tempos, quando as potências do céu e da terra e do mar forem abaladas, ele continuará sendo o primeiro e o último, porque ele é eterno. Diga glória a Deus aí nos comentários. Meu amigo Manassés, grande maestro, Deus abençoe. Ele é o primeiro e o último. Isso nós precisamos ter em mente. Eu sou o primeiro e o último, porque antes de tudo ele já era. Então isso, nós precisamos fundamentar a nossa fé na eternidade de Deus. Ele é eterno. Em segundo lugar, Cristo apresenta-se à igreja em Esmirna como aquele que foi morto e reviveu. Você vai verificar ao longo desta exposição que a igreja de Esmirna era uma igreja muito perseguida, era uma igreja martirizada. Para aquela igreja martirizada, Cristo apresenta-se como aquele que está vivo, ativo e operante. Eu sempre digo, inclusive preguei domingo em nossa igreja, que o Apocalipse enfatiza muito a ressurreição e a vida de Cristo. Se você pegar o capítulo 1, versículo 18, você vai perceber que Cristo, ele fala, eu estive morto, mas eu estou vivo. Se você ler o capítulo 4 e o capítulo 5, a adoração dos 24 anciãos, a adoração dos 4 animais diante do trono de Deus, a adoração dos santos na eternidade, os mártires e suas almas debaixo do altar de Deus, a adoração deles é esta: aquele que vive para todo sempre. Portanto, nós não cremos e pregamos num Cristo que esteve vivo, mas morreu. Não, mas um Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Eu vou repetir isso aqui porque é muito forte. Cristo se apresenta como aquele que foi morto, mas reviveu. Por que, Daniel? Porque nós não adoramos um Cristo que está na manjedoura, nós não adoramos um Cristo que está na cruz, nós não adoramos um Cristo que está no sepulcro, mas nós adoramos um Cristo que está sentado sobre um alto e sublime trono, porque Ele está vivo e reina para todo sempre. Ele vive, embora foi morto, mas ele não está morto. Ele não está mais no sepulcro há 2000 anos. Ele está vivo para todos sempre. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que verdade abençoada. Que verdade grandiosa. Que verdade grandiosa. Você pode comentar aí? Cristo está vivo para todos sempre. Cristo está vivo para todos sempre. Olha que coisa linda, minha gente. Ele está vivo e operante. Versículo 2: conheço as tuas obras. A avaliação de Cristo. Esta declaração aparece em todas as 7 cartas. É o Cristo que avalia, conhece e sonda. E eu preciso que você entenda, não importa quão ruim esteja a tua situação, Cristo está te contemplando. Cristo está avaliando a sua igreja. Eu vou dizer para você que me assiste aqui uma aplicação prática. Não importa quão ruim, drástica, não importa quão baixa esteja a sua vida, a sua situação, quão encurralado você esteja, sabe o que importa? É que Cristo te conhece. Ele conhece aquilo que tu faz, Ele conhece as tuas obras, Ele te conhece. Ele conhece, somente Cristo conhece a sua igreja. Meu amigo, meu primo Kelvin Matias, grande músico, meu Matias, Kelvin Matias, o primozão, Mansabrina, Radar, meu amigo apóstolo, Deus abençoe, compartilhe aí com essa live para que o máximo de pessoas seja alcançada. Então,
Cristo conhece todas as obras. E o que ele conhece? Vamos lá. Qual era a situação da igreja? Ele vai dizer: conheço as tuas obras. Eu conheço a tua tribulação. Olha o que Cristo conhece. Eu conheço a tua tribulação. Gente, a palavra tribulação aqui no grego, é pressão, é aperto, é sufoco, dá ideia de esmagamento. Aquela igreja vivia numa pressão terrível, aquela igreja vivia num aperto terrível, vivia num sufoco terrível, e ela estava sendo oprimida, esmagada. A pressão dos acontecimentos pesava sobre a igreja, e a força das circunstâncias procurava forçar a igreja a abandonar sua fé. Eles estavam sendo atacados pelos judeus e pelo Império Romano, mas Cristo estava dizendo: eu conheço a tua tribulação. Cristo conhecia a pressão daquela igreja, Cristo conhecia os desafios daquela igreja. E o que mais ele vai dizer? Eu conheço a tua tribulação e eu conheço a tua pobreza. Gente, para um pouco que enquanto eu estudava esta carta, eu fui desafiado a perceber a realidade da igreja em nosso tempo. Maneide, Deus abençoe, irmão Genilson, Manjáfia, irmão Harrison. Olha só, eu conheço a tua pobreza. Primeiro lugar, gente, enquanto Laodiceia dizia: rico sou, estou enriquecida, de nada tenho falta, Esmirna dizia, ou Esmirna nada tinha, pobre era. Tornar-se cristão em Esmirna era, de um ponto de vista terreno, um verdadeiro sacrifício. Isso significava pobreza, fome, prisão e com frequência, morte por meio de feras e de fogo. Os crentes em Minas eram pobres, não porque não trabalhavam, sendo esta a causa mais comum da pobreza de modo geral, mas devido às perseguições que sofriam. Suas propriedades e bens eram confiscados pelo Império Romano. Os crentes nada tinham, não tinham teto, não tinham emprego, não tinham pão, não tinham liberdade. Aqueles crentes em Esmirna eram crentes perseguidos, eram crentes vilipendiados, pressionados pelo Império Romano, que não deixavam professar em sua fé, não deixavam cultuar, não deixavam propagar o reino de Deus. Eles eram pobres, minha gente, porque quando eles confessavam a fé em Cristo, eles eram demitidos dos seus empregos, ninguém os contratava, eles não tinham o que comer, eles não tinham o que beber, muito embora estivessem propagando o reino de Deus. Olha que contraponto, olha que paradoxo. Imagina meu amigo Denis, missionário que já viajou o Brasil e o mundo. Imagina você pregar o evangelho em meio à perseguição, sem você ter luxo, sem você ter liberdade, sem você ter moradia, sem você ter possuir bens algum, toda a sua vida ser confiscada pela perseguição. Eram assim os crentes em Esmirna, era assim a igreja em Esmirna, era uma igreja pobre. Por isso que Cristo diz assim: eu conheço a tua pobreza. E detalhe, eu fui estudar essa expressão aqui, pobreza, no grego, e essa palavra pobreza, literalmente, ela é um reflexo da imagem de um mendigo agachado pedindo o que comer. Olha quão pobre eram aqueles crentes, olha quão pobre era aquela igreja. Imagina, minha gente, você ir numa igreja, você conhecer uns crentes onde não havia dízimo, onde não havia ofertas. Aqueles crentes eram pobres, não tinham dinheiro algum, não tinham bens algum. Já imaginou uma igreja
um organismo, sem uma organização, sem um templo físico. Eles não podiam adorar. Eles viviam fugindo, eles viviam enclausurados, eles viviam em montes, eles viviam em buracos, em covas, em cavernas, porque não lhes eram permitidos cultuar a Cristo, seguir a Cristo de uma maneira livre. Literalmente, eles eram pobres, nada tinham. Mas minha gente, uma das coisas que mais me chocou quando eu estava essa carta, era que o mesmo Cristo que diz, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, ele diz assim, mas tu és rico. Olha, que paradoxo, minha irmã Naya Oliveira. Um abraço aí no meu querido pastor Marcelo, da área 2005, pastor Aguiar, grande turma do Ibadã, que nós estivemos juntos por quase 2 anos. Cristo diz assim, tu és pobre, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Como pode? Como pode Cristo dizer que conhece a pobreza? Como pode uma igreja, uns crentes pobres, na miséria, serem ricos? Aqui está o maior de todos os paradoxos. Pobreza na terra, mas riqueza no céu. Ei, minha gente. Enquanto a Laodiceia dizia assim, rico sou e de nada tenho falta, estou enriquecido, Cristo disse a elas, tu não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Observe o capítulo 3 do Apocalipse, a última carta, vai falar sobre a igreja de Laodiceia, e Cristo vai dizer assim, no versículo 17, capítulo 3, versículo 17, Laodiceia dizia, rico sou, mas Cristo vai dizer, tu és miserável. Por quê? Porque a igreja, como a cidade, era rica, era próspera de bens materiais, mas não acumulou tesouros no céu. Enquanto Esmirna era pobre de tesouros terrenos, mas era rica de tesouros celestiais. Eu vou repetir isso aqui para você dar um glória aí nos comentários. Esmirna era pobre dos tesouros terrenos, mas era rica dos tesouros espirituais. E você sabe, minha gente, qual é a maior de todas as riquezas? A maior de todas as riquezas não é possuir uma conta bilionária. A maior de todas as riquezas não é ter um apartamento de luxo, que Deus conceda, que Deus nos conceda. Mas a maior de todas as riquezas não é andar de carro importado, que Deus nos conceda um carro importado. Não é ter bens materiais, que Deus nos conceda bens materiais. Mas o que eu quero que você entenda é que a maior de todas as riquezas é nós acumularmos tesouros no céu, porque as riquezas terrenas são passageiras, são corruptíveis. As riquezas terrenas, o ser humano pode perdê-la, o ladrão pode arruiná-la, pode roubá-la, pode destruí-la, mas ladrão algum pode destruir as riquezas que são acumuladas na eternidade. Olha esse paradoxo aqui interessante. Aos olhos de Deus, existem homens ricos que são pobres, e homens pobres que são ricos. Tem pessoas, minha gente, que são tão pobres, que a única coisa que elas possuem é o dinheiro. Como assim, Daniel? As pessoas pensam que o dinheiro é tudo. As pessoas pensam que alcançar o glamour, a fama, o ápice do sucesso é tudo. Mas quando chegam no ápice da fama, do sucesso, percebem que, muito embora possuam tudo que este mundo possa dar, há um vazio dentro de si que somente Deus pode preencher. E as riquezas espirituais podem satisfazer a alma de um coração que ama o céu e as coisas de Deus. Você pode comentar, colocar aqui nos comentários? Acumule tesouro nos céus. Coloque,
acumule tesouros no céu. Esta é a maior de todas as riquezas. A maior de todas as riquezas é acumular tesouros no céu. E eu pergunto a você, onde tens tu acumulado tesouro? Onde tens tu investido tesouro? Onde? Cristo disse, onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. Acumule tesouro no céu. Mas tu és rico, disse Cristo àquela igreja. Olha que coisa linda. Tu és rico. Esta é a maior de todas as riquezas. Olha só. A igreja de Esmina possuía a maior de todas as riquezas. Ela era rica dos tesouros do céu. Esmirna, diferentemente das demais igrejas, nada tinha, nada usufruía na terra, mas os tesouros do céu estavam para serem desfrutados na eternidade. Hoje, olha quanta realidade. Olha, perceba isso aqui. Hoje há muitas igrejas, eu falo de templos. Hoje há muitas igrejas ricas, orgulhosas, há muitas igrejas com estrutura belas, magníficas, que têm riquezas terrenas, que têm tesouros na terra, mas não acumulam tesouros no céu. Estão repletas de tesouro na terra, mas falida de tesouros do céu. Tem na terra, mas não tem no céu. Tem ouro e prata na terra, mas não tem riqueza no céu. Enquanto muitos fitaram seus olhos na terra, enraizaram-se no aqui e no agora, há outros, como eu e você, que desejamos acumular riquezas no céu. Diga glória a Deus. Você sabe por quê? Porque o mundo avalia as pessoas por aquilo que ela tem. O mundo te avalia por aquilo que você tem. A igreja de Laodiceia foi avaliada por aquilo que tinha, rico sou. Mas Cristo avalia a sua igreja por aquilo que ela é. Deus está mais interessado naquilo que eu sou do que naquilo que eu tenho. O que eu sou? Eu sou um cristão. O que eu tenho? Eu tenho tesouros no céu. Mas preste bem atenção, minha gente. Muitas pessoas têm tesouros na terra, mas não são nada diante de Deus e não têm tesouro nenhum no céu. Então, a maior de todas as riquezas, acumule tesouros no céu. Observe, continuando a carta. A blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são. Havia uma sinagoga de judeus em Esmirna. Havia uma forte e influente comunidade judaica em Esmirna. Eles não apenas vilipendiavam o Messias, condenavam o Messias, blasfemavam contra o Messias, mas ansiosamente acusavam os cristãos diante dos tribunais romanos. Os judeus foram os principais inimigos da igreja no primeiro século. Os principais. Você pega Paulo, que outrora era perseguidor de Cristo e da sua igreja. Paulo era um judeu. Ele perseguiu veementemente a igreja de Cristo. Aí Cristo vai dizer assim, versículo de número 10. Nada temas. Olha só, um alerta. Nada temas. Não tenha medo de ninguém. Essa é a ordem de Jesus à sua igreja. Não tenha medo de ninguém. Literalmente aqui, a expressão nada temas quer dizer não tenha medo de ninguém, porque eu estou no controle, eu estou cuidando, eu sei o que eu faço. Cristo está dizendo a eles, nada temas as coisas que há de padecer. Não tenha medo de ninguém, não tenha medo de nada. Aí Cristo vai dizer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. O diabo lançará alguns de vós na prisão. Gente, olha, deixa eu parar aqui um pouco com vocês. Olha que coisa interessante. Analisa comigo. O que você faria hoje, você cristão, se você recebesse uma carta de Cristo dizendo, fica tranquilo, que o diabo vai te lançar na prisão, o diabo vai te prender. Continuaria tu, pois, sendo cristão?
Continuarias tu, pois, professando tua fé em Cristo? Se soubesses tu que o diabo te lançaria na prisão, que te aprisionaria, qual seria a tua reação? O diabo vai lançar algum de vós na prisão. Esta era. Meu pastor, querido pastor Eduardo Neri, Deus abençoe. Olha o alerta que Cristo faz. O diabo vai lançar algum de vós na prisão. E, gente, os cristãos do primeiro século foram veementemente perseguidos, violentamente arruinados e arbitrariamente aprisionados. A igreja do primeiro século foi uma igreja perseguida. Pelo menos nos 3 primeiros séculos da igreja, com alguns intervalos de paz, a igreja foi veementemente perseguida. E quando Cristo diz, o diabo lançará algum de vós na prisão, por quê? Sobre a alegação de que os cristãos de Esmina estavam traindo o imperador, houve um encarceramento em massa. E a seguir, logo após disso, esses crentes eram martirizados. Ser preso significava a antessala da morte. A prisão significava a antessala do túmulo. Os romanos não cuidavam dos seus prisioneiros. Ser preso significava esperar a morte. Eles seriam lançados na prisão e, por conseguinte, a maioria deles seriam mortos. Ser preso significaria ruína e morte. A maioria deles seriam lançados na prisão para serem tentados. Porque na prisão era feito o desafio. Você quer negar Cristo e cultuar e ajoelhar-se diante do imperador, cultuá-lo? Era o teste. Se rejeitasse Cristo, era liberado. Se professasse Cristo, era morto. Então, eles teriam uma tribulação de 10 dias. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Agora, pelo menos 5 pontos eu quero analisar aqui com vocês. Como se interpreta esses 10 dias, literal ou simbólico? Existem pelo menos 5 explicações. A primeira, o número 10 seria não apenas um número pequeno, mas arredondado, indicando talvez um período completo, ainda que brevemente. Em segundo lugar, indica um período limitado de tempo. Em terceiro lugar, embora limitado, designa-se uma perseguição intensa. Em quarto lugar, o número 10 faz referência a 10 períodos de perseguição, provavelmente à mão de 10 imperadores romanos. Se você pegar desde Nero até Diocleciano, foram 10 imperadores. A maioria deles cruéis, a maioria deles esmagadoramente cruéis, que perseguiram a igreja, que arruinaram a igreja. Em quinto lugar, esse número corresponde ao período literal de 10 dias, uma eclosão de perseguição ocorrida logo após a igreja receber a carta. Então, há pelo menos 5 explicações sobre o que vem a significar esses 10 dias. Olha só, qual é o desafio daquela igreja diante do desafio proposto por Cristo? Ou diante da perseguição e prisão? Qual era o desafio da igreja? Como lidar? Como lidar? Isso mesmo, pastor. Quanto mais eram perseguidos, mais cresciam. Como que eles deveriam lidar com a perseguição e a prisão? Com o encarceramento? Como que eles deveriam lidar com isso? Em primeiro lugar, eles deveriam ser fiéis. Olha o que Cristo diz. Ser fiel até a morte. Gente, ser fiel até a morte não quer dizer ser fiel até o último dia da vida. Não. Ser fiel até a morte é ser fiel até
o ponto de morrer por essa fidelidade. Vale ressaltar que Cristo nunca iludiu sua igreja. Vou dizer aqui mais uma vez, Cristo nunca iludiu a sua igreja. Quando Cristo chamou os discípulos, ele disse em Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, muito mais que símbolo de renúncia, implicava em morte. Quando Cristo diz em Atos 1,8, mas recebereis poder para serem testemunha, testemunha é Marte, poder para morrer, poder para testemunhar de Cristo, e mesmo em meio ao martírio, eu morro, mas não nego, eu testemunho. Então, Cristo jamais iludiu a sua igreja. Ele sempre disse que o chamado seria um chamado para morte. Nós temos alguns registros aqui que fizeram minha alma chorar. Primeiro registro: de uma única vez, lançaram do alto do Monte Pagos 1.200 crentes. Minha gente, 1.200 crentes. Em outro momento, no mesmo monte, lançaram mais 800 crentes. Se você estudar sobre as catacumbas de Roma, onde os crentes se reuniam, cultuavam a Deus para fugir da perseguição, foram descobertas, achados dentro das catacumbas de Roma, foram encontrados os remanescentes ósseos de 164 mil cristãos, calculadamente. Você imagina? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Foi encontrado o equivalente a 164 mil cristãos só dentro das catacumbas de Roma. Estima-se, eu fiz uma pesquisa, e estima-se que nos primeiros séculos da história da igreja, mais de 5 milhões de cristãos tenham sido martirizados das formas mais brutais possível, a saber, os crentes eram queimados em espetáculo ao mundo. Eles eram crucificados de cabeça para baixo, crucificados na cruz como um X. Eles eram amarrados em carros puxados a cavalos, e os seus corpos sobre pedras, suas vísceras eram dilaceradas, seus corpos dilacerados. Eles eram destroçados pelas feras, vestiam os crentes de peles de animais, e leões devoravam. Havia no Coliseu Romano a capacidade para 150 mil pessoas, que como diz Hebreus capítulo 11, era um espetáculo do mundo. Os crentes eram o espetáculo do mundo daquela época. As pessoas iam para o Coliseu de Roma ver os crentes sendo martirizados, serem mortos das formas mais brutal possível. Eles eram mortos das piores maneiras possíveis, eram amarrados, queimados vivos. Quando Nero culpou os crentes de terem incendiado Roma, diz a história que faltou madeira para crucificar os crentes. Os crentes iluminaram a cidade de Roma porque eram queimados vivos, mortos pelas espadas, mortos apedrejados, mortos exilados, mortos enclausurados, mas não negavam a sua fé. A perseguição, a morte, o martírio não foi capaz de tirar a fé e o testemunho que havia neles. Por isso que Cristo disse: sejam fiéis, mesmo que isso implique que vocês morram. Olha que verdade interessante. Seja fiel até a morte. Em meio a todo o cenário, seja fiel até a morte. Meu Deus. E existe um relato aqui muito interessante que eu quero narrar para vocês, que é o relato de Policarpo. Policarpo foi bispo, foi discípulo do apóstolo João. Essa história que eu vou contar aqui para vocês, é uma história para vocês jamais esquecerem. Eu vou contar agora para vocês um fato verídico, historicamente comprovado, sobre Policarpo, discípulo de João, bispo da igreja em Esmirna. Olha só, foi ordenado a Policarpo confessar: César é Senhor.
Mas ele se recusou. Foi levado ao estádio. O procônsul disse a ele: impropera Cristo, nega-o e eu porei em liberdade. E a isso Policarpo respondeu: por 86 anos eu tenho servido a Cristo e ele jamais me causou dano algum. Como, pois, eu ousaria blasfemar contra meu rei e salvador? Quando o procônsul novamente o pressionou, o velho respondeu: visto que em vão insta que jure pela prosperidade de César, ignore, não conhecer quem sou e o que eu sou, declaro aqui com ousadia que sou cristão. Pouco depois o procônsul disse: tenho feras selvagens à minha disposição, e eu lançarei as feras caso não te arrependas. Eu o farei ser consumido pelo fogo, uma vez que despreza as feras, se não te arrependeres. Mas Policarpo disse: ameaça-nos com fogo que pode durar por 1 hora e então se extingue, mas ignoras o fogo do julgamento o julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Por que te demoras? Disse o velho Policarpo aos algozes. Faça a sua vontade. Logo depois o povo ajuntou madeira e palha. Os judeus, especialmente segundo o costume, avidamente os ajudavam. E Policarpo foi queimado na fogueira. O velho apóstolo disse: Cristo nunca me fez mal algum em 86 anos. Eu prefiro a morte do que negá-lo. Vale ressaltar, para a gente concluir esse ponto, já correndo para a conclusão, que hoje em dia nós temos milhões de crentes sendo perseguidos em todas as partes. Em todas as partes. Em partes em continente de uma forma mais flexível, outras de uma forma mais densa, mais contundente. Oremos nós pela igreja perseguida. Cristo disse assim: ser fiel até a morte. Foi o desafio. Qual é a recompensa de ser fiel até a morte, minha gente? Eu te darei a coroa da vida. Vale ressaltar que a cidade de Esmina, como disse inicialmente, era uma cidade dos Jogos Olímpicos. Pessoas de boa parte do mundo iam competir nos Jogos Olímpicos de Esmina para ganhar uma coroa de folha de louro, uma coroa corruptível, uma coroa temporária. Mas para aqueles crentes que fossem fiel até a morte, Cristo promete a eles: eu darei a coroa da vida para vocês. Existe na Bíblia pelo menos 5 coroas. A primeira, 1 Coríntios 9, 25, a coroa incorruptível. 2 Timóteo 4, 8, a coroa da justiça. 1 Pedro 5, 4, a coroa da glória. 1 Tessalonicenses 2, 19, a coroa do gozo. E Apocalipse 2, 10 e Tiago 1, 20, a coroa da vida. Os santos, os salvos, os vencedores serão coroados na eternidade. E para eu concluir, quem tem ouvidos ouça o alerta final. O alerta e a promessa final. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Minha gente, a primeira morte é a morte física. É a separação da alma do corpo. A segunda morte é a morte eterna. É a separação de Deus. Cristo está dizendo a eles: se vocês vencerem, embora a espada, o martírio possa ferir e matar o corpo, destruir o corpo, mas vocês estarão para sempre comigo na eternidade, vocês não passarão pela segunda morte. Ô minha gente, aqueles crentes, embora vencidos pelo martírio, embora aparentemente vencidos pela espada, vencidos pela perseguição, vencidos pelo império, aqueles crentes estavam, embora mortos pelo império, sendo recebidos na glória e não passariam pela segunda morte. Muitas pessoas que rejeitaram Cristo, que rejeitam Cristo hoje, rejeitam sua graça, rejeitam o seu evangelho,
infelizmente, passarão pela segunda morte, que é a separação eterna do homem de Deus. Mas para aqueles crentes de Esmirna, Cristo estava dizendo: se vocês vencerem, vocês estarão para sempre comigo. E que privilégio melhor é este? Ou que privilégio há melhor do que este? Do que viver para sempre com o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, minha gente. Que esta exposição, 1 hora de exposição desta carta, venha edificar a sua vida, abençoar a sua casa, lhe motivar para que você continue fiel a Cristo mesmo em meio à morte. Fiel a Cristo mesmo em meio aos desafios. Seja fiel, porque há uma coroa de glória, de justiça, esperando todos nós na eternidade. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Quarta-feira que vem, se assim Deus nos permitir, nós faremos a exposição da igreja de Pérgamo. Éfeso, Esmirna, próxima quarta, igreja de Pérgamo. Já deixa aí reservado 1 hora de exposição toda quarta-feira. Que Deus te abençoe e te conceda uma noite de paz em nome de Jesus.